Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Daqui para Frente pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Muito grato por sua audiência, muito grato. Hoje a nossa pergunta é: por que Deus é contra o golpe? Por que Deus é contra o golpe? Eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no profeta Oséias, no capítulo 5, e o verso é o de número 10. E diz o seguinte: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Qual é a grita de Deus aqui, por meio do profeta Oséias? Que os príncipes, os comandantes, os líderes de Judá, o reino do sul, vivem mudando marcos. O que significa mudar marcos? Significa descumprir o combinado. Então era assim: faziam um voto a Deus, não cumpriam. Combinavam com parceiros políticos, não cumpriam. Combinavam com o povo, não cumpriam. Estabeleciam regras, mudavam. Estabeleciam perímetros, mudavam, ou aumentavam, ou desconsideravam, coisa que... Ou seja, gente em quem não se pode confiar, que muda a lei o tempo todo. É isso que Deus está dizendo, que os príncipes de Judá eram assim. As leis eram promulgadas e eles estavam mudando. Isso sem contar o fato de que não cumpriam a lei de Moisés, que foi a lei dada por Deus. Então Deus disse: esse povo está despertando a minha ira justa. E ele chama isso, inclusive, de furor. Portanto, ele já está falando em termos de juízo. Eu vou julgá-los, eu vou derramar o meu furor como água. A ideia é uma cachoeira caindo sobre mim. Então, ele está dizendo que vai fazer isso com os líderes, porque eles mudam os marcos. Muito bem. Hoje, no Brasil, nós estamos ameaçados de ver, pelo menos, 2 marcos desrespeitados. O primeiro marco que nós estamos correndo o risco de ver desrespeitado é a Constituição brasileira. A Constituição, minha irmã, meu irmão, é um marco. É um limitador, é um delimitador que diz o que é a nossa nação e qual é a ênfase da nossa nação e como a gente se porta na nossa nação e qual é o motivo da nossa nação. Então, é um marco de cidadania, como funciona, como ela é constituída, como são os poderes, como eles estão distribuídos, qual é a função de cada um dos poderes. Enfim, como funciona a República Federativa do Brasil. Pois é, um grupo de pastores e pastoras, embora nos vídeos eu só vi pastores e só sei de pastoras por causa de outras informações, o que mostra apenas que esses pastores continuam machistas como sempre, mas esse grupo de pastores está pedindo golpe de Estado, ou seja, está pedindo a intervenção das Forças Armadas para fechar o STF, que é um dos 3 poderes que sustentam a República. Isso é crime. Deixa eu adiantar logo, é crime. Inclusive, o ministro Lewandowski diz que qualquer intervenção armada é crime inafiançável. Então, isso é crime. Então, pedir isso é crime. Ou seja, esses pastores
de forma absolutamente irresponsáveis, estão convocando a igreja para o dia 7 de setembro para pedir um crime. E a simples convocação já é um crime. O outro marco que nós estamos vendo ameaçado é o marco do direito indígena à determinação, à demarcação das suas terras. Inventaram que só vão demarcar terras se os indígenas que pedirem a demarcação dessa terra consigam comprovar que estavam lá em outubro de 1988. Ora, isso é um absurdo. O Brasil é terra de índio desde tempos perdidos na memória. O Brasil sempre foi terra de índio. O Brasil foi invadido pelos portugueses. De quem era essa terra? Dos índios. Como é que agora os índios têm de provar que estavam na terra onde eles sempre existiram, onde eles sempre tiveram aos milhões? Aos milhões. Só que depois, é óbvio, com a invasão portuguesa e os bandeirantes e todos os assassinatos que estão em curso até hoje, os nossos queridos povos originários foram sendo dizimados, absolutamente dizimados. Então, nós estamos assistindo duas quebras de marcos, de leis, dois golpes. Um golpe que os pastores estão pedindo que aconteça no dia 7 de setembro. Um golpe contra a República Federativa do Brasil. Um golpe contra a democracia. E outro golpe que alguns parlamentares estão tentando promover contra o direito dos índios de terem as suas terras demarcadas. Nós não podemos fazer vistas grossas a isso. Nós não podemos concordar com nada disso. São golpes contra o direito, um contra a democracia e outro contra o direito dos povos originários. Em nome de Jesus, nós temos de dizer não, absolutamente não a isso. Isso é crime. Inclusive, a minha oração é que as pessoas que estão pedindo por esse crime enfrentem a lei. Enfrentem a lei pelo crime que estão cometendo. E o pior, chamando a igreja para participar disso. O que já tem a ver com o fato de que o presidente está sendo indiciado pelo STF? O presidente tem meios democráticos para reagir a isso. Que o faça. Agora, convocar uma manifestação para pedir um golpe de Estado, intervenção dos militares, como se no Brasil tivesse poder moderador, isso é crime. E usar a igreja, então, é blasfêmia, porque a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo não tem nada a ver com o Estado e vice-versa. E em relação aos indígenas, injustiça absoluta. É unir-se aos que durante séculos têm assassinado os indígenas, os povos originários. Isso é pecado. Somos contra essa lógica do marco temporal, que é a lógica que diz que os índios só têm direito à terra se estavam lá em 88. Eles estão na terra desde antes dos portugueses invadirem esse território. Portanto, em nome de Jesus, meu irmão, diga não, minha irmã, ao marco temporal, que é injustiça contra os indígenas, e ao golpe de Estado, que seria o fim da democracia e a volta do derramamento de sangue, da tortura e da prisão ilícita. Em nome de Jesus, diga não. William, como vai? O que você conta para a gente?
Olá, Ari, olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês mais uma vez. Ari, amigos, nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, fomos orientados pelo Cristo para buscarmos a justiça, que teríamos como prioridade buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deveríamos, então, estar nesse momento buscando fazer atos de justiça. Mas, ao contrário disso, o que nós estamos vendo são pessoas que se dizem seguidoras de Jesus de Nazaré, que estão se posicionando ao contrário da justiça. A questão indígena, por exemplo, como levantada pelo pastor Eovaldo Ramos nesse momento, é uma questão também de justiça. Ação de justiça. Não é outra palavra. Não tem como nós não dizermos que eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Como agora podemos, então, defender uma lei que vai restringir a habitação deles à Constituição, ao marco da Constituição de 1988, dizendo-se, vamos esquecer que eles estavam aqui antes mesmo dos portugueses chegarem? É um absurdo. Nós devemos buscar justiça. E esse ato contra o PL 490 se posicionar contra é um ato de justiça. Eu convido você, meu irmão, a fazer o que Jesus faria, a praticar justiça e se posicionar como Igreja de Cristo contra as ações e convites que estão por aí para nós nos insurgirmos contra a Constituição, contra a democracia, contra o Estado brasileiro. Porque, a partir do momento quando nos levantamos contra um dos poderes, nós estamos rasgando a Constituição, estamos cometendo um crime, estamos nos insurgindo contra a democracia e estamos jogando o nome de Deus na lama, o nome do Evangelho, o Evangelho, estamos jogando o Evangelho na lama. Precisamos ter a compreensão, como já disse aqui em outro programa, o Evangelho de Cristo é poder de Deus, não é poder de Estado, não tem nada a ver com o Estado. O Cristo deixou claro que o reino dele não é deste mundo, não é deste mundo. E isso está acontecendo, isso está ocorrendo, porque nós estamos estabelecendo a vida moral como nosso modo de vida. Estamos desacreditando na possibilidade do novo nascimento e estamos nos fiando à capacidade humana, dando assim as costas para a cruz de Cristo. Meu irmão, concluo dizendo que se a solução para o mundo é simplesmente forçar ou condicionar todos a terem bom comportamento, a gente não precisa mais da salvação. Jesus e a cruz servem apenas como um objeto de decoração. Vocês estão dizendo que nós precisamos simplesmente de treinamento, de reforma política, de renascimento cultural, policiamento mais intensivo, poderio militar superior, mais informação e mais poder. Só que nós não pregávamos antigamente que o que nós precisamos é de Jesus Cristo. O que está acontecendo? O que houve com a igreja? Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Fica conosco. Muito bem, estamos aqui de volta. Muito obrigado por conosco. Continuando a conversar sobre a questão dos marcos.
Lembre-se que nós, no primeiro bloco, nós lemos um texto muito rico, o texto de Oséias, capítulo 5, versículo de número 10, onde Deus diz aos príncipes de Judá que está a ponto de julgá-los, de derramar sobre eles o seu furor, porque eles vivem mudando os marcos, ou seja, eles vivem mudando o que foi combinado. Então, uma república nasce a partir do que foi combinado. E o que é que foi combinado? Qual é o marco? O marco é a Constituição. Então, o Brasil promulgou uma Constituição em 1988 que redefiniu a nossa nação, redefiniu a República Federativa Brasileira, redefiniu a estrutura de poder, a relação entre os poderes, que são três: executivo, legislativo e judiciário. Da harmonia desses três poderes depende a sustentação da República Federativa do Brasil. Agora, tem um grupo de pastores que estão convocando a igreja em nome não sei de quem, porque eles não falam pela igreja. Na verdade, eles só falam por interesses particulares, pessoais e inconfessáveis. Eles não falam pela igreja. E estão convocando a igreja para se envolver nas questões de Estado e pedir golpe de Estado, pedir a intervenção das Forças Armadas para fechar o STF. Portanto, atentado contra a democracia. E por que eles estão dizendo isso? Porque o presidente da República está sendo indiciado pelo STF e não gosta. Ora, o presidente da República tem todo o direito de não gostar, ninguém gosta de ser indiciado. E se o presidente da República entende que o STF está ultrapassando os seus limites, que entre contra o STF junto ao Legislativo e peça uma revisão da postura dos ministros. Ele tem N possibilidades democráticas de resolver isso. A única coisa que ele não pode fazer é promover um golpe de Estado. E muito menos incitar o povo a pedir golpe de Estado. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra a democracia. Agora, pastores chamarem isso é uma violência contra a democracia e é uma violência contra o marco civilizatório que é a nossa Constituição. E falamos também de um outro marco que está sendo agora atacado, que é o marco do direito dos povos originários, dos indígenas, a terem as suas terras demarcadas. A Constituição Federal garante aos povos originários, garante aos indígenas a demarcação das suas terras. Então, tem agora um projeto de lei que é inconstitucional e que diz que só será demarcado para os indígenas terra que eles estiverem ou estivessem ocupando em 1988, em outubro de 1988. Isso é um absurdo, isso é um atentado ao direito dos indígenas. Primeiro, porque o Brasil, volto a repetir, é terra de índio. Eles estavam aqui desde sempre. Nós fomos invadidos pelos portugueses. Os portugueses tomaram essa terra à força, mataram os indígenas
e depois promoveram e sustentaram os bandeirantes que mataram ainda mais, e depois, na ditadura, extinguiram nações inteiras, e depois continuaram a matar e a matar e a matar. E, além disso, a devastar a Amazônia e a afugentar os indígenas. O que está acontecendo é um crime. Um crime. Agora o legislativo quer legalizar o crime. Não pode, sob hipótese alguma. De jeito nenhum. Nem golpe de Estado, nem injustiça aos indígenas. William, a gente, muitos evangélicos, entendem que os judeus têm direito a avançar na Palestina porque os judeus viveram naquela região há mais de 2.000 anos atrás. Por quê, William? Os evangélicos que acham isso sobre os judeus, e que eu tenho meus senões, mas eles acham isso, por que eles não conseguem compreender que os indígenas estão aqui desde sempre e têm direito à terra deles? Independentemente se estavam lá em 88, eles estão lá desde antes dos portugueses chegarem. Na verdade, eles estão lá desde tempos perdidos de memória. Por que, William? O que está acontecendo? Partindo dessa lógica, Ari, realmente, se os nossos irmãos, se existem cristãos que defendem que Israel, então, passe novamente a possuir todo aquele território da Palestina, porque eles já habitavam lá, partindo dessa lógica, então eles deveriam ser os primeiros a entregar então as terras brasileiras, assadas hoje, novamente aos indígenas. Se essa é a lógica. Se vamos partir daí, então vocês, meus irmãos que têm essa tese, deveriam ser os primeiros, para que haja algum tipo de coerência. Se não há essa coerência, então, obviamente, só podemos partir para outro aspecto. É porque existe outro tipo de pensamento. Existe uma outra forma de pensar aí. A balança não está equilibrada. Não está havendo justiça, não está havendo coerência entre uma colocação e outra. Então tem alguma coisa errada aí. Seja ela, talvez, por fatores teológicos que fogem ao nosso pensamento, mas tem alguma coisa. E é para nós pensarmos. Por que então, meu irmão, você não está pensando assim? O que está te levando a pensar incoerente? Tem alguma coisa estranha nesse pensamento. A gente precisa se ater. Eu convido a você a essa reflexão até proposta pelo Ari aqui. Eu não tenho, Ari, essa resposta para colocar agora para a gente. Agora, é uma boa questão para pensarmos e levarmos nossos irmãos a pensar. Por que há essa incoerência nesse pensamento? Por que será? Você teria alguma ideia, Ari? Pois é, eu acho que é 2 pesos e 2 medidas, uma coisa que a Bíblia condena desde sempre, não é? Então, quando fala dos judeus, eles desculpam os judeus por estarem, por exemplo, invadindo os territórios dos palestinos, e a grande desculpa é isso aqui era nosso há mais de 2.000 anos atrás, que é uma desculpa, venhamos e convenhamos, bastante estapafúrdia. Até porque o próprio mundo decidiu de forma diferente. Mas, se os irmãos acham que isso vale para os judeus, por que o direito dos indígenas não vale para os indígenas? Com uma outra colocação, que os indígenas sempre estiveram aqui. Sempre estiveram aqui. Eles não foram, nunca mudaram de lugar, nunca foram escorraçados para outro lugar, eles foram mortos.
Eles foram mortos, eles foram assassinados, tribos inteiras desapareceram. Então, agora, o legislativo está tentando legalizar o crime contra os indígenas. Então, eu só posso concluir que o legislativo assumiu o papel dos bandeirantes. Simples assim. Agora eu entendo por que o companheiro lá atacou a estátua do Borba Gato, porque ao atacar a estátua do Borba Gato, ele, na verdade, estava chamando a atenção para o fato de que no nosso legislativo só tem Borba Gato agora, caçando os indígenas e tentando destruí-los. Isso é um caso. O outro caso, William, é que a igreja tem a ver com o fato de que o STF está indiciando o presidente da República nos termos da lei. O que a igreja tem a ver com isso? E por que a igreja tem de ser mobilizada para pedir que as Forças Armadas fechem o STF? Isso é um crime, William, ou não? É crime. É crime. E um absurdo. É crime e um absurdo. Primeiro porque a igreja esqueceu do óbvio e do básico. A igreja existe para a missão de Deus. A igreja existe para a missão de Deus. Ela tem uma missão. Aliás, ela é uma missão. Ela não tem uma missão. Ela é uma missão. Em outras palavras, Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. E a missão de Deus não está relacionada a governo humano. A missão da igreja está relacionada ao governo de Deus, ao reino de Deus, que busca como prioridade, como já falamos aqui, tem como prioridade a justiça. A justiça. A prioridade do reino de Deus é a justiça. E justiça entende-se aqui especificamente como justiça social, por exemplo. Disso que nós estamos falando, da equidade. Como escreveu Brian McLaren, todo cristão é chamado a ser Jesus Cristo e a comprometer-se com a missão de Deus no mundo. E a missão de Deus no mundo está relacionada à redenção de todas as coisas. Não está relacionada a uma imposição de uma ideologia humana, de uma imposição de uma ideologia fundamentalista. Não. Nós não acreditamos, nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, não acreditamos na imposição de uma ideologia. Nós acreditamos na transformação humana pelo poder de Deus. Nós cremos que o único que tem poder de transformar o ser humano é Deus, através da sua palavra. É nisso que nós acreditamos. Mas, infelizmente, pastores estão comprometendo a missão de Deus, vinculando a igreja à política. Estão vinculando a igreja evangélica, por exemplo, a uma família, a família Bolsonaro, deixando bem claro, totalmente violenta e antagônica à pessoa de Jesus Cristo, aos valores do reino de Deus. Ao ponto de, hoje, estarmos enfrentando questionamentos que não tem outra coisa a não ser colocarmos para os nossos irmãos o que Paulo escreveu em Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque nós estamos sendo questionados por que a igreja evangélica está apoiando um presidente que quer dar um golpe. Por que a igreja evangélica está apoiando alguém que é violento? Por que a igreja evangélica está apoiando alguém que tem como ídolo um torturador? Por que a igreja evangélica está apoiando uma pessoa assim? São 70% daqueles que são de Deus que estão questionando a gente. É isso, meu irmão. O nome de Deus vai continuar sendo blasfemado por causa da gente? Muito bem, essa é a pergunta. Então, saiba que se você apoia esse golpe de Estado, você está blasfemando contra o nome de Deus. Ponto. Isso é conosco, é comigo e com você,
daqui para frente.